Depois de intensa repercussão, o presidente da Câmara reafirma a legitimidade da Casa para decidir sobre o pacote de medidas de combate à corrupção. O plenário aprova duas propostas de emenda à Constituição que tratam de precatórios e recursos judiciais. E esta edição destaca também: a medalha do Mérito Legislativo foi entregue pela Câmara nesta quarta-feira. Ao todo, 26 homenageados, incluindo médicos, artistas e servidores públicos. Comissão de Tributação aprova o parcelamento do seguro obrigatório de veículos. Boa noite em Brasília, 10 horas e 20 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Vaias, gritos, troca de acusações. Por volta das 4h20 da manhã desta quarta-feira, a Câmara aprovou uma versão das 10 medidas inicialmente propostas pelo Ministério Público para o combate à corrupção. Mas você sabe o que exatamente foi aprovado pelos deputados? Vamos ver agora na reportagem. Quase 7 horas de discussão. Alguns pontos ficaram pelo caminho, outros foram incluídos. O texto principal foi aprovado com a criação do crime de Caixa 2. Hoje, o dinheiro não contabilizado de campanha é enquadrado em outros crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Haverá um crime específico, com pena de 2 a 5 anos. Isso vale tanto para quem dá, quanto para quem recebe o dinheiro. Os partidos poderão ser responsabilizados pelos desvios, inclusive pelo Caixa 2. A multa chega a 30% da cota anual do fundo partidário, o que pode ser repetido até que a reparação do dano seja feita. As penas para a corrupção foram todas agravadas. Elas aumentam de acordo com o valor desviado. No limite, a corrupção será crime hediondo, quando o produto do roubo for maior que 10 mil salários mínimos. Em valores de hoje, mais de 8.800.000 reais. Na prática, isso significa que esse crime vai ser tão grave quanto um homicídio. O texto aprovado pela Câmara inclui ainda 2 listas de crimes que podem ser cometidos por promotores e juízes, que não estavam na proposta original. Entre eles, atuar com motivação política e opinar na imprensa sobre processos ainda não julgados. O abuso de autoridade será punido com pena de 6 meses a 2 anos e mais multa. A Câmara exerceu o seu papel institucional, o seu papel no processo democrático. O sistema democrático tem o poder executivo, né, que executa, o poder legislativo que aprova as leis. Né? Nós recebemos uma matéria que veio, né, da sociedade, com muito apoio, nós discutimos e nós aprovamos, né, 13, 14 pontos do relatório, 15 pontos do relatório do relator na comissão e rejeitamos a outra parte. Acho que o que precisa ficar claro é que, de forma muito objetiva, a Câmara, o Poder Legislativo, com o Poder Executivo e o Poder Judiciário, eles trabalham de forma independente e harmônica. Sem dúvida nenhuma, na noite de ontem, na madrugada de ontem para hoje, a Câmara de Deputados exerceu a sua independência, legislando de forma democrática, constituindo um quórum em cada uma das votações, quase sempre, e se tivéssemos, poderíamos ter em todas as votações, quórum de emenda constitucional. Os procuradores da República que fazem parte da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e que são autores da proposta original das 10 medidas de combate à corrupção também divulgaram nota criticando o texto aprovado pela Câmara. Eles afirmam que o projeto, neste formato, inviabiliza a continuidade dos trabalhos da Operação Lava Jato. E a nota em tom de protesto dos procuradores de Curitiba repercutiu entre os líderes partidários aqui na Câmara. Nós não podemos, de forma nenhuma, participar de confrontos institucionais. Não é salutar, a meu ver, que procuradores do Ministério Público mandem recado através da imprensa, das televisões, para o Congresso Nacional. Aqui é a casa do debate, aqui é a casa do povo. Acho que a reação dos procuradores de Curitiba foi desproporcional e que
o diálogo deve prevalecer. Eu, particularmente, não gostei do resultado. Respeito, nós somos o parlamento soberano, cada parlamentar aqui recebeu uma procuração do povo brasileiro e tem essa soberania e essa atribuição de alterar aquilo que entender. Mas eu, como advogado, eu como brasileiro, como cidadão, entendo que o texto poderia ter saído melhor. O texto do relator retirava direitos básicos de defesa dos brasileiros e das brasileiras que têm processo judicial que não tem nada a ver com corrupção. A Câmara cumpriu seu papel de forma errada, eu acho. Mas cumpriu, né? O Senado pode corrigir e voltar para a Câmara. Eu acho que o Poder Legislativo está aqui. Aqui estão os representantes do povo, representam 200 milhões de brasileiros. E o plenário aprovou nesta quarta-feira 2 propostas de emenda à Constituição. Uma sobre recursos judiciais e outra sobre o pagamento de precatórios. Os deputados analisaram a proposta de emenda à Constituição que pretende pagar todos os precatórios até 2020. Precatórios são dívidas dos governos municipais, estaduais e federal com cidadãos e empresas depois de decisão final da Justiça. A estimativa é que sejam de quase 100 bilhões de reais. A matéria foi aprovada por unanimidade e tinha também o apoio de prefeitos e governadores que alegam dificuldade de fazer esses pagamentos. Nós estamos estabelecendo metas, prazo, determinando data, exatamente para equilibrar essa conta, cuja conta não acaba nunca mais. São regras mais favoráveis que são estabelecidas nessa proposta de emenda constitucional para que estados e municípios possam regularizar a sua situação. O plenário também aprovou, em primeiro turno, a proposta que insere na Constituição um filtro para o recebimento de recursos em ações judiciais que vão para o Superior Tribunal de Justiça. Hoje, todos os questionamentos sobre a decisão da Justiça Estadual são levados ao tribunal. Se essa mudança for aprovada, apenas serão aceitos os que tratarem de assunto de relevância que possam trazer impacto para a sociedade e que tratem de valores acima de R$200 mil. O texto vai precisar de uma segunda votação no plenário. Na prática, vai resultar em que ninguém vai conseguir fazer recurso para o STJ. A alegação do STJ é de que há excesso de processos lá e que, por conseguinte, não se deve permitir que aumente esse número de processos. Mas isso aí não é uma justificativa. O poder público tem que buscar outros meios para resolver essa questão. Quando nós estabelecemos o critério da relevância e, ao mesmo tempo, o quórum de 2/3 para o STJ rejeitar este recurso com o critério da relevância, nós temos uma convicção de que isso facilitará as instâncias recursais aceitarem as proposições da sociedade. Todos os líderes partidários na Câmara divulgaram no início da noite uma nota de solidariedade à jornalista Andresa Matais, do jornal O Estado de São Paulo. Ela teve o sigilo telefônico quebrado com a autorização da Justiça Paulista a pedido de um delegado em razão de reportagem publicada. Os líderes dizem na nota que o sigilo da fonte de informação é uma garantia constitucional dos profissionais da comunicação. Afirmam que a ação afronta um dos pilares da democracia, que é o livre exercício da liberdade de imprensa, e que é dever da Câmara repudiar qualquer ação que contrarie o Estado de Direito. O problema da acessibilidade em construções do programa Minha Casa Minha Vida foi um dos assuntos que movimentaram a Câmara nesta quarta-feira. As obras do programa Minha Casa Minha Vida para os deficientes físicos foi tema de debate nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e das pessoas com deficiência. Algumas casas do programa estão sendo construídas sem respeitar as normas de acessibilidade. Um dos convidados pediu que a fiscalização das obras seja mais rigorosa. A Comissão de Turismo discutiu estratégias para atrair visitantes aos parques naturais brasileiros. Foi defendida a participação do setor privado para gerir as unidades de conservação ambiental e, assim, driblar a falta de recursos. O seminário internacional realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano discutiu o baixo índice de desenvolvimento das cidades. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, disse que o país avança no campo da mobilidade urbana e do saneamento básico, mas alguns deputados criticaram a falta de investimento na infraestrutura dos municípios. A Frente Parlamentar Ambientalista, em parceria com o Greenpeace, realizou
realizou um café da manhã. Na pauta, o projeto Escolas Solares, que prevê a instalação de painéis solares nas escolas públicas de todo o país. A medida deve reduzir em mais de 50% o valor das contas de luz. Os ambientalistas querem que a ideia seja transformada em lei. O uso do território brasileiro e suas desigualdades foi tema na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Os convidados criticaram a diferença de investimentos nas regiões Sul e Sudeste, que recebem mais dinheiro em comparação com o Norte e Nordeste. E você vai ver depois do intervalo, Comissão de Segurança Pública aprova a inclusão de genocídio e porte ilegal de arma de uso restrito no rol de crimes hediondos. E você vai ver também. Comissão de Tributação da Câmara aprova o parcelamento do seguro obrigatório de veículos. A gente volta já. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou hoje sobre a criação de uma comissão especial para rever a decisão do Supremo Tribunal Federal desta terça-feira. Os ministros decidiram que a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação não configura crime. Rodrigo Maia argumentou que houve interferência do Supremo no Legislativo e defendeu a independência dos poderes. Muitas vezes o Supremo legisla, como legislou no nosso ponto de vista, do ponto de vista de muitos deputados, ontem. Então a nossa posição, a minha posição, como presidente da Câmara, discutindo com alguns líderes, é que toda vez que nós entendemos que isso está ocorrendo, a nossa obrigação é responder, porque há uma interferência no Poder Legislativo. A gente entende que aconteceu e do nosso ponto de vista, a criação da comissão especial, que já foi lida ontem, vai ser instalada, né, no máximo até terça-feira, é uma resposta dizendo, nós entendemos que há uma prerrogativa que foi usurpada da Câmara, do Congresso, e nós vamos cumprir o nosso papel. Em sessão solene no plenário Ulisses Guimarães, 26 pessoas foram agraciadas nesta quarta-feira com a Medalha do Mérito Legislativo, honraria máxima concedida pela Câmara. A Medalha do Mérito Legislativo é concedida pela Câmara a pessoas, instituições ou iniciativas que tenham prestado serviços importantes ao Legislativo ou ao Brasil. Neste ano, foram 26 os homenageados, entre políticos, servidores públicos, artistas, profissionais da área médica e instituições. As medalhas foram entregues pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A Medalha do Mérito Legislativo é a mais importante condecoração concedida pela Câmara há 33 anos. A comissão mista que analisa a reforma do ensino médio aprovou hoje o relatório do senador Pedro Chaves. O texto não trouxe grandes mudanças em relação à medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso em setembro deste ano. Durante a discussão na comissão mista da reforma do ensino médio, a senadora Fátima Bezerra apresentou um voto em separado. A parlamentar discorda do relatório do senador Pedro Chaves. Ele aumenta a chamada carga horária anual, entretanto, reduz fortemente o tempo destinado ao conteúdo, à formação geral. O que isso vai resultar? Vai resultar em nós termos uma escola pública que nem assegurará uma sólida formação do ponto de vista do conhecimento e, ao mesmo tempo, também não vai garantir uma especialização consistente. Mas o voto em separado da senadora nem chegou a ser analisado. Por 16 votos a 5, o relatório do senador Pedro Chaves foi aprovado. Dessa forma, fica mantida a flexibilização do currículo do ensino médio. Orientadores educacionais auxiliarão o estudante a fazer a opção pelas matérias de acordo com a aptidão. A artes volta a ser obrigatório nos 3 anos do ensino médio. A educação física também será obrigatória, só sendo facultativa no último ano. Sociologia e filosofia serão definidas pela Base Nacional Curricular Comum. Estão mantidos os professores sem diploma de nível superior para os cursos técnicos, desde que tenham notório saber comprovado. O ensino integral, com 1.400 horas ao ano, será implementado depois de 5 anos de aprovada a lei. Nestes 5 anos iniciais, as escolas deverão oferecer
pelo menos 1.000 horas anuais. Com relação ao financiamento, o relator aumentou o período de ajuda da União para os governadores. Os estados serão subsidiados pelo governo federal para implantar as medidas pelos próximos 10 anos. E o Enem só poderá cobrar aquilo que está sendo ensinado nas escolas. Hoje, na visão do relator da comissão, é o contrário. As escolas é que ensinam o que é cobrado no edital do Enem. Essa reforma do ensino médio vai, obviamente, melhorar muito a qualidade de ensino nas instituições, vai elevar o nível de conhecimento dos alunos, ele vai ser o protagonista da sua própria formação. Eu acho que é positivo. Foram acatadas 90 emendas e várias sugestões que nem estavam em emendas. Portanto, o relator demonstrou que acima da questão partidária está a questão da educação, da qualidade. Agora o relatório será encaminhado para a análise do plenário da Câmara. Depois segue para o Senado. Se aprovado nas duas casas, será enviado à sanção do presidente da República. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um projeto que obriga o poder público a parcelar o seguro DPVAT, caso o motorista escolha essa forma de pagamento. O seguro obrigatório é cobrado normalmente junto com a primeira parcela do IPVA. DPVAT significa danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Na prática, é um seguro que o proprietário de veículo é obrigado a pagar, senão o carro corre o risco de ser apreendido. Mas ao contrário do IPVA, o seguro obrigatório não pode ser pago parceladamente e muitas pessoas reclamam do aperto gerado por esta cobrança, feita toda de uma vez só. E para os motociclistas, o problema é ainda maior. Isto porque, para as motos, o DPVAT é em média 3 vezes mais caro do que para os carros. Por isso, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Distrito Federal elogia a proposta. Para nós é uma novidade boa, porque a crise que está o país, sendo o DPVAT, não tenho certeza do valor, acho que é acima já de R$300 já, né? E parcelando para o profissional que vem trabalhando com a motocicleta, com a crise no país, para nós vai ser de bons olhos e o projeto foi bom. O relator da proposta, que foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação, explicou que os estados já podem parcelar o DPVAT, mas muitos preferem fazer a cobrança toda de uma vez. Nós temos hoje a situação de que uma regra da SUSEP, ela dá ao estado a faculdade de decidir se vai parcelar o DPVAT ou não. E grande parte dos estados não aderem a esta resolução. Por isso que, normatizando como a lei infraconstitucional, colocando no escopo da lei, vai fazer com que os estados, sim, eles façam esse parcelamento. O deputado Hugo Leal, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, também é favorável ao projeto. Se você pode parcelar em 3 vezes o IPVA, que é o imposto que é recolhido ao Estado, acho que nada mais justo que você possa também parcelar o DPVAT. Obviamente, mantendo um valor mínimo, como está no projeto, de R$50. Abaixo de R$50, aí você não teria como fazer uma parcela abaixo de R$50, porque não fica inviável. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se for aprovada, segue para a análise do Senado. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Você fica agora com as imagens da fachada do Congresso Nacional, que está iluminado de verde, em homenagem às vítimas do acidente com o avião do Chapecoense. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.